Eu comecei a investir agora e recebi a proposta de uma corretora ou do gerente do meu banco, ou eu já invisto, eu tenho um bom valor investido e eu estou dentro de uma corretora ou eu estou pensando em contratar uma assessoria de investimentos. O que eu faço? E aí existe um outro lado, que existe uma outra dúvida, uma outra questão. Eu recebi proposta de uma consultoria de investimentos. Que eu faço? Eu mando minha conta para lá, eu mando meu dinheiro, eu posso confiar nessa consultoria. O que eu faço? Ou ainda, eu não entendo nada sobre isso. Nesse vídeo eu vou explicar para você a diferença de fee-based e commission-based. Basicamente é você investir com valor fixo ou com comissão. E aí, as assessorias e as consultorias, elas cobram de formas diferentes, existem modelos híbridos. E por que isso é importante? A maioria das pessoas, ela investe sem saber ou sem entender que o assessor é pago. Aqui minha ideia, esse vídeo ele vai ser um pouquinho parecido com o Papo Grana, apesar de eu ter um roteiro, mas eu preciso conversar com vocês, eu preciso explicar para entender e para ficar claro qual que é a diferença e a ideia aqui. Alguns vídeos eu já falei sobre assessorias, já falei sobre banco, mas a ideia aqui é trazer informações para ficar bastante claro as diferenças e quem vai tomar a decisão se vale ou não vale a pena tem que ser você. Às vezes, por comodidade, compensa você ter uma comissão e às vezes você compensa ter um valor fixo. Então, a ideia aqui é a gente trazer uma ideia, uma informação e você vai fazer uma avaliação se vale ou não vale. E isso é importante para você ter ciência do tipo de recomendação ou do tipo de carteira de investimentos que vão indicar para você e de acordo com o tipo de assessoria sendo comissionada ou sendo fixa, os tipos de ativos que eles vão montar numa carteira de investimentos para você vai ter diferenças, por isso que é importante entender quais são essas diferenças. Você precisa entender muito bem o que é fee-based e commission-based para você conseguir tomar uma decisão que seja mais alinhada com o que você deseja dentro do mercado. Então, o que é o modelo commission-based? É o padrão dos bancos e das corretoras. A gente está tendo uma migração, algumas assessorias já estão migrando para FI, mas a maioria ainda é comissionada. O assessor ele ganha uma comissão por produto vendido. E aqui a gente tem, obviamente, um conflito de interesses, porque ele pode indicar o que paga mais para ele, não o que rende mais para você. Como funciona esse processo? Quando é emitido alguma debênture ou algum fundo, ele é emitido, ou quando ele é comprado, quem vende esse fundo, no caso a corretora, através da figura do assessor, está vendendo para você, eles ganham uma comissão. Por isso que quando você tem uma assessoria, eles indicam muito fundo de investimento, porque esses fundos de investimento, eles têm a comissão. E essa comissão, ela é embutida no preço. O COI que os bancos entregam, que os bancos oferecem para você, ele tem toda uma cadeia que a gente chama de rebate dentro do mercado, que ele vai dar um pouquinho para o gerente ou um pouquinho para o assessor, ele vai dar uma comissão para o escritório, ele vai dar uma comissão para a corretora, ele vai dar uma comissão para a gestora, para todo mundo que faz parte dessa cadeia vai receber essa comissão. O grande problema aqui é que pensa o seguinte: o assessor, ele comprou um fundo de investimento para você, você tinha 100 mil reais aportado. Vamos trabalhar aqui sempre em 100 mil reais. Então você tinha 100 mil reais e ele alocou num fundo para você e esse fundo tem um prazo de 5 anos. Você acha que esse assessor ele vai esperar 5 anos para indicar um outro produto para você, ou daqui 3 meses ele vai indicar um outro produto? Quando ele te indica um outro produto, é porque ele precisa ganhar uma nova comissão. E a corretora, mensalmente, como ela tem uma meta de valores a bater através de comissão, ela precisa sempre lançar novos produtos. Ela está sempre lançando produtos. Então, quando ela lança um produto novo, ela precisa vender. Como que você vende um produto
E se você já tinha vendido um produto antes, você diz que o novo é melhor. Então ela vai dizer que o novo fundo que ela tem é uma oportunidade de investimento melhor, mais escassa, mais segura, mais rentável, mais isso, mais aquilo, e vai te vender. Vai passar 3 meses, ela vai fazer esse ciclo de novo, e é assim que o assessor ele vai ficar ganhando comissão ao longo do tempo, e você muito provavelmente vai deixar de ter um bom rendimento ao longo do tempo. Talvez você ganhe, talvez o corretor seja honesto, explique para você, abra posição para você, até porque quando ele vai oferecer esse fundo, esse produto para você, ele consegue colocar a comissão, ele consegue reduzir a comissão dele. Às vezes ele pode colocar 0,2 ou 1,5. Isso faz uma baita diferença lá na frente. E aí qual que é a diferença para um modelo fee-based? O profissional ele cobra uma taxa fixa ou percentual sobre o patrimônio. Então, o que seria uma taxa fixa? Eu falei aqui de 100 mil reais. Se nós pegarmos 100 mil reais a uma taxa de 1% ao ano, vai dar R$ 1.000. Você dividir por 12, vai dar R$ 83 por mês. Dificilmente você vai achar uma consultoria que faça valores abaixo de 300 mil reais. Na Grana Investimentos, a gente trabalha um pouco abaixo disso com um valor inicial fixo. Mas vamos fazer a conta aqui para a gente ficar num valor exato, R$ 83. Ou seja, para administrarem a sua carteira, cobrariam R$ 83 e nada mais, independente do lucro que você tenha. Como essa conta que eu fiz seria baixa, talvez eles cobrem ali um valor mínimo para você entrar para assessoria de R$ 500, R$ 300. É mais ou menos isso que as consultorias vão cobrar. Se a sua carteira crescer, eles vão ganhar mais. Se cair, vão ganhar menos. Por quê? Se você começou a tua carteira com R$ 100 ganhando 83 por mês, se você tiver 500 mil reais, a consultoria vai ganhar mais, porque vai aumentar a mensalidade dela. Então, há um interesse da consultoria que os seus investimentos cresçam. Lógico que aí também vai depender do consultor, se ele tem o mecanismo, se ele tem o conhecimento, se a consultoria ela tem esse know-how para fazer a sua carteira crescer. E aqui a ideia principal é que o incentivo muda. Como eu não estou vendendo produto para ganhar comissão, eu preciso trabalhar junto com você. Eu preciso que você cresça, você crescendo, eu vou crescer também. Então essa é a maior diferença entre o modelo fixo e o modelo comissionado. A ilusão do consultor gratuito. Quando você entra para uma corretora grande, uma corretora comum, e pega um escritório de assessoria, é de graça. Se você fizer uma comparação e falar, poxa, mas eu tenho um valor investido, eu vou pagar R$ 200 por mês, por que eu vou perder esse dinheiro se o outro consultor é de graça? Imagina que eu falei ali que você tinha 100 mil reais e você vai pagar uma taxa de 1,5% ao ano. Você, se você ficar um ano com esse valor investido, você pagou R$ 125 por mês. Só que já saiu R$ 1.500 da tua conta. Se daqui 3 meses ele rodou o teu dinheiro de volta, 1.500 divididos por 3, você acabou gastando R$ 500, porque ele está comendo de comissão de você. Ao invés de ir pro teu bolso, esse lucro está indo pro bolso dele. Por isso que, às vezes, essa ideia de gratuito não é tão gratuito assim. E aí você vai acabar pagando mais caro sem perceber. Como escolher entre os dois modelos? Se você quer um alinhamento e transparência, quer um produto mais adequado ao seu perfil, você quer ter ações, BDR, ETF, produtos da bolsa sem conflito de interesse, conversar com o seu consultor e falar, ó, eu quero pôr em renda variável, vai para FI, porque eles não vão muito provavelmente te indicar fundos. Se você quer evitar taxa fixa e aceita depender de oferta, ficarem ofertando produtos para você, e tudo bem se você quer dessa forma, você pode ir para o comissionado, porém você tem que ter cuidado com essas questões da comissão que é embutida, principalmente nos produtos bancários que você acha que é de graça, que não está pagando, mas vai ter e muito provavelmente eles vão indicar fundos de investimento, não vão indicar ações, não vão indicar ETFs, BDR, porque eles dependem dessa comissão para conseguir ter lucro. Então a questão não é o custo, e sim o quanto você ganha, o modelo certo e, obviamente, a pessoa que está te atendendo. Às vezes,
você pode até confiar nessa pessoa, acreditar nela, mas ela está preocupada no rendimento dela. Então, conheça o teu assessor, conheça o teu consultor, tente ter um papo aberto com ele, tente fala com ele, ó, eu assisti um vídeo ou não precisa dizer assistir um vídeo, mas fala assim, eu quero que você me explique qual que é a diferença do FII e do commission, eu entendo como funciona, como você trabalha, você consegue abrir a corretagem para mim, faz um cálculo ao longo do tempo para ver se realmente vale, e aí você toma a decisão. Às vezes, realmente pagar a mensalidade pode parecer caro, talvez no início seja um pouco apertado, então você precisa fazer essa avaliação para você tomar uma decisão. Se você quiser aprender a investir e ter os serviços da Grana Investimentos, a gente ajuda. Lógico que esse vídeo eu já expliquei outras vezes aqui no canal, como o canal é meu e eu falo sobre o meu produto, eu preciso vender o meu produto, a gente trabalha com FII, com toda a responsabilidade dos investimentos, é a pessoa que faz, nós não investimos para a pessoa, nós orientamos, nós trabalhamos na parte educacional, mas nós ajudamos você a investir, zero conflito de interesses. Independente disso, se você for escolher uma assessoria ou uma consultoria, você precisa estar ciente desse conflito, se há ou não há, e tentar conversar diretamente com o consultor ou assessor. Coloca ele na parede e fala, ó, como você trabalha? Você vai realmente trazer rendimento para mim? Senão você vai e procura uma outra casa, um outro escritório. E para a gente resumir, então o commission based é lucro por venda, eles venderam o produto para você, eles estão lucrando. O fee based, o lucro é pelo crescimento do cliente. Se você crescer o seu patrimônio, ele está lucrando mais. A consultoria gratuita é um mito, parece que é de graça, mas não é, tem esse valor embutido. Então a diferença está em quem o seu assessor quer ver ganhando no fim. Ele ou você. O ideal é os dois. Ele ganha um pouco e você também ganha um pouco. Às vezes ele pode tirar um pouquinho da comissão, sobrar um pouquinho mais para você. Então, vale você entrar em acordo com ele, caso você queira ficar no commission based. Se você quiser ir para o FII, atualmente a gente tem bastante escritórios aí já trabalhando com FII. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de clicar no link da Grana Investimentos, está lá no rodapé, lá embaixo da descrição. Da Start Grana está no início. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Tchau.